Vamos lá com um monte de notícias nesse vídeo. Hoje é sábado, acabou agora a adesão ao terceiro lugar da Copa do Mundo. Torci pra Marrocos. Quem torceu pra Marrocos e não é croata, tá errado, né? Mas enfim, vamos falar de Fluminense aqui. Nesse vídeo, a gente vai ver um monte de notícias do Fluminense. Então peço pra que você fique até o final, beleza? Pra gente pra gente consumir e você assistir todas as notícias, a gente ficar antenado sobre tudo que tá acontecendo no Fluminense. Isso por quê? Porque, enfim, vocês sabem, eu tirei folga na semana aí 2 dias, cheguei em casa, já fiz live do Canal 20, etc. E aí, como é sábado, no domingo, final de semana, quantidade menor de coisas acontece, né? No geral, a gente dá aquela balizada ali em tudo, ajeitada ali em todas as informações que vem acontecendo pra você ficar atualizado. Então, assim, é importante você assistir os outros vídeos? É, porque você é o mais informado de todos os tricolores que você conhece. Porém, assistindo esse daqui, você fica antenado em tudo que tá acontecendo, beleza? Então, peço pra que você deixe um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, todo aquele roteirinho e vambora. A gente vai começar falando sobre Keno. É uma notícia que saiu agora, nesse sábado mesmo, no GE. Globo, de que Keno já se acertou com o Fluminense. Essa notícia, na verdade, saiu algumas vezes aí ao longo da semana, alguns outros veículos citaram. Eu tô citando o GE aqui, mas se teve mais alguém, peço perdão. De que Keno tá passando férias lá na Bahia, não se reapresentou com o Atlético Mineiro. Lembrando, o Atlético Mineiro se reapresentou já essa semana, o Fluminense se reapresenta no início do ano, os jogadores estão tendo um comprometimento físico ali nesse período. O Fluminense preferiu não se reapresentar agora, parar pro Natal para depois voltar. Isso dentro da preparação física, eles não acharam interessante isso. Por exemplo, você reapresentar no dia 16, aí treina até o dia 22, aí para o treinamento para depois voltar a treinar mais 3 dias, parar o treinamento. Isso poderia ter um problema nessa preparação física. Então, o Fluminense preferiu que os jogadores mantivessem uma forma dentro desse período e se reapresentando em janeiro para aí sim fazer uma pré-temporada sem paralisação. E aí, Keno não se representou, Atlético Mineiro, a negociação tá fechada e o GE diz que o Fluminense já aguarda o Keno nessa semana para poder fazer todos os trâmites burocráticos lá no CT ou em Laranjeiras, assinatura de contrato, filmagens, vídeos para as redes sociais, fotos, etc. e anunciar o jogador durante a semana antes do Natal. Já lembrando, né, quem foi anunciado essa semana foi o Guga, os 2 jogadores foram comprados do Atlético Mineiro e quem tá vindo por empréstimo também é o Vitor Mendes, que vai chegar para o empréstimo. Esse também está já praticamente acertado com o Fluminense, mas aí esse não dá para ter a garantia total de que já chega essa semana. Isso é uma outra história, até porque, repetindo, os jogadores estão de férias, então se o cara tá de férias em Salvador, é um pouco mais fácil. Se o cara tá de férias fora do Brasil, é outra história. Outra notícia também que é interessante, essa também foi uma divulgação geral, na verdade, só a confirmação de uma informação que a gente trouxe aqui, inclusive a gente que trouxe com exclusividade antecipando, né, a notícia de que a Ferroviária anunciou agora sim a contratação do John Kennedy. John Kennedy já está em São Paulo, tirou foto, etc. Lá na Ferroviária, o empréstimo do jogador para jogar o Campeonato Paulista. Então o John Kennedy já está por lá, a gente torce para que dê certo no Campeonato Paulista e que ele volte para o Campeonato Brasileiro e seja mais uma opção de ataque do Fluminense. Mais do que bola, é isso aqui, ó. Tem que ter muito cuidado. Não é só jogar bola, não. É cabeça. Essa é cabeça. Bem, prosseguindo para mais uma notícia, a gente vai falar sobre goleiro. E aí é um grande campo aqui agora de notícias. Se você não consumiu nada nessa semana, eu preciso te avisar que o Marcos Felipe já está até na Bahia. Exatamente. O Barbaço já tinha me falado isso, mas a esposa do Marcos Felipe, que para quem conhece de rede social sabe qual é o nome dela, né? A Roberta, né? Eles têm ali o perfil. É engraçado que o perfil dele é Marcos_Roberta. Mas ela tem o perfil dela no Instagram também. Eu achei que era um perfil só pro casal, mas ela tem. Enfim, ela colocou e ele repostou, chegando na Bahia, e isso já tinha informação também. Marcos Felipe está assinando com o Bahia um contrato de empréstimo. Então o Fluminense está emprestando. Aí você pode até se perguntar, o cara que tá mais... Pô, mas o contrato de Marcos Felipe é até final do ano. Vai emprestar sem renovar o contrato? Não. Ele assina a renovação de contrato com o Fluminense e assina o contrato de empréstimo para o time baiano. Então ele tem contrato agora, vai ter, né, até 2024 e vai ter emprestado até 2023 porque ele quer jogar. Esse é o ponto. Toda a confusão que aconteceu com o André Carvalho no início do ano, etc., foi se somando à vontade dele de jogar. Como o Fábio está garantido nesse ano, ele quis ir para a Bahia. O Fluminense também não tinha muito o que fazer, vai ficar com o goleiro aqui, ia perder no final do ano de qualquer jeito, não ia mudar muito a história. Então preferiu renovar por mais um ano, emprestar ele para o Bahia como opção de compra. Se o Bahia comprar, você ganha um dinheiro em goleiro, algo que é
bem comum, por sinal, né? Vender goleiro. E bem, se ele não for muito bem por lá, o Bahia não quiser comprar, ele volta ao Fluminense. E aí, falando de vender goleiro, né? Algo que é bem comum, né? Sim, o Fluminense nesse momento tem Fábio, goleiro, e tem Pedro Rangel, que é um jogador que não era a super revelação da base, né, como era, por exemplo, Marcos Felipe foi lá em 2012, 2013, e como foi mais recentemente o Marcelo Pitaluga, que já está vendido para o Liverpool, já foi vendido para o Liverpool. Não era, o Pedro Rangel não é esse super goleiro preparado, jóia e tal. Então é um goleiro que vai depender de mais tempo, de provavelmente ser emprestado para ser testado em outro clube, voltar, como até o próprio Marcos Felipe chegou a ser no momento, né? Não tinha muito espaço ali por causa do Cavalieri. Então assim, tem o Pedro Rangel só pro banco, né? Dentro dos que já jogaram pelo profissional, e o titular é o Fábio. Então o Fluminense vai ao mercado, segundo o Vitor Lessa, para fazer a contratação de um outro goleiro. O Lessa já trouxe essa informação. Eu confesso, até troquei uma ideia com ele, porque eu tive essa informação antes, de que o Fluminense iria atrás de um goleiro, e eu já tinha um nome, inclusive. E eu acho que eu posso já falar esse nome, porque, enfim, foi negado por todas as fontes que eu tentei, e de que não será esse nome mesmo, que é o nome do goleiro Thiago Rodrigues. Mais uma vez, essa aqui é a não notícia, tá? Então isso daqui não é notícia, não é uma notícia exclusiva e tal, não, assim. É só tô informando a vocês uma informação que eu tive e que apurei, não é. Igual a do Bruno Pacheco, por exemplo, que tava fechado com Fortaleza já, né? Poderia ser um nome. O goleiro Thiago Rodrigues do Vasco, Batman do Vasco e tal. Algumas pessoas chegaram a comentar comigo, falando, olha, teve alguma coisa e tal, não sei o quê, mas todas as fontes que eu apurei internamente dentro do Fluminense me negaram, falando que não seria esse goleiro, Enfim, então não é o goleiro, o Batman, né, do Vasco, que tá sem contrato. E aí entra a dificuldade, assim, de achar um outro goleiro, porque aí você vai para uma série de asteriscos que esse goleiro tem que aceitar. Primeiro, ele tá chegando para ser reserva do Vasco. Reserva do Vasco não, para ser reserva do Fluminense. O caso do Thiago Rodrigues do Vasco era diferente porque ele estava no Vasco e está subindo de titular do Vasco para reserva do Fluminense, considerando 2022, é uma subida, sim, fato. Para 2023 talvez não seja, mas para 2022 porque ele está saindo de um goleiro da Série B para um reserva da Libertadores. Ponto, não tem discussão. Segundo asterisco que esse cara tem que contar, é que olha só, você vai ser reserva nesse ano e no ano que vem talvez também. Porque o Marcos Felipe está de volta e dentro do projeto Universal, o Marcos Felipe voltaria para ser o titular. Então assim, você vai ter que agarrar muito, vai ter que abraçar muita oportunidade para no ano que vem, você ter a sua vaga ainda. Então tem que ser um goleiro que não esteja em alta. E aí você vai para um outro ponto que então vamos para um goleiro que não está em alta e é um bom goleiro. Para o goleiro não estar em alta e ser um bom goleiro, ele tem que ser ou muito jovem ou muito velho, né? Porque nessa meia-idade, só numa situação muito específica, como é a de Marcos Felipe, que eu acho um bom goleiro e tem uma boa idade. Mas é uma situação que não acontece muito no Brasil, não. E aí, qual que é a história? O goleiro muito jovem vai custar dinheiro. Eu acho que a solução para o Fluminense, talvez, nesse momento, o Marcelo Neves até informou de que a ideia da diretoria é ter um goleiro mais experiente para ser o reserva imediato de Fábio. Aí eu fico em dúvida até em relação ao quanto de experiência o próprio Fábio tem, mas enfim. Mas acho que, segundo no texto do Marcelo Neves ali, esse experiente não necessariamente seria um experiente geral no futebol, como é o Fábio. É mais experiente em comparação ao Pedro Rangel. Por exemplo, o Marcos Felipe é mais experiente nesse caso. Então, ficaria dessa forma. Então, nesse caso, segundo o Marcelo Neves, o Fluminense não tem a pretensão de gastar altos valores na contratação e ver como cenário ideal uma boa oportunidade de mercado. E aí, o que eu imagino que seria o ideal? Um empréstimo também. O Fluminense ir atrás de um goleiro para conseguir um empréstimo para esse ano e, de repente, aí tentar ficar com o goleiro junto com o Marcos Felipe para 2024 e etc. O goleiro é uma posição muito difícil de você analisar, assim. Eu sempre falei isso, assim, é outro esporte, pô. É outro esporte, é outro tipo de mercado. Não dá pra gente levar nada do goleiro comparando com o jogador. Para pensar assim só, qual posição do futebol que chega perto de ser a posição em que você só tem um e esse um nunca é substituído? Assim, qual outra posição do futebol? Não tem, porque todas as posições têm no mínimo um par.
e todas elas estão suscetíveis de serem substituídas. E detalhe, nunca é substituído e nunca toma 3 amarelos, nunca tá suspenso assim. É mais difícil de acontecer uma lesão. Então, assim, é uma posição completamente diferente. E é um mercado, por isso também, é um mercado completamente diferente. Então, a gente vai ter que ficar de olho nisso. A informação que eu tive até agora, o único nome que eu tive era do Thiago Rodrigues, que foi bastante negado pelo cenário ali interno do Fluminense. Bem, essas são as notícias. Tem sobre o lateral esquerdo ainda também. Essas que cabe uma análise mais profunda também depois, mas o Lessa também informou de que o Fluminense começa a cogitar internamente de desistir da contratação de um lateral esquerdo. E eu confesso que eu li essa notícia em live com o Fio. A gente estava em live lá no Canal 20 e ele foi lendo e eu fui discordando completamente até a última frase. Por quê? Qual que é a lógica, tá? Do Vitor Lessa no tweet dele ali, no tweet que ele fez. Eu vou botar aí na tela para vocês ficar mais fácil vocês acompanharem. Tá aí na tela, ó. Sobre o lateral esquerdo, o Fluminense avalia desistir de trazer um jogador para a posição. Pelo menos por enquanto. Aí eu já discordei. Falei, cara, é a posição... Cheguei a trocar ideia com isso com o Fio numa live também. Falei, cara, é a posição que desde o início do ano passado... Não foi início do ano passado não, mas pelo menos desde março do ano passado a gente fala que é a mais carente do elenco. Muitos jogadores foram testados ali. Fernando Diniz chegou a testar jogador que nem fazia sentido ali, tipo Iago Felipe e tal. É batido na tecla desde o início. Começou o período de contratação falando, a gente vai contratar 3 ou 4 e um deles será a lateral esquerda, que é uma posição que, além de tudo, o Fluminense, entre muitas aspas, perdeu, né? Lateral esquerdo agora nessa janela também com Pineda e tal. Então, eu falei, cara, já tava pensando, não faz sentido isso, não contratar um lateral esquerdo. Diante da falta de boas opções, Diniz não quer, aí aqui é que me pegou, que é o contrato por contratar. Porque eu também não quero contrato por contratar. O Fluminense foi atrás, segundo o Gerson Júnior, essa é outra informação boa também de colocar, porque também foi uma notícia dada no Twitter, né? O Gerson Júnior, que é repórter da Rádio Brasil, o lateral esquerdo Camilo Cândido, segundo o Gerson Júnior, do Nacional do Uruguai, tá aí na tela também, é um dos nomes que estão na pauta do Fluminense para reforçar com o elenco para 2023. Então, assim, a gente tem que ler a notícia. Vamos lá, vamos ter calma, né? O Gerson Júnior não está dizendo que o Fluminense fez proposta, o Gerson Júnior é um dos nomes na pauta. Então, assim, lembra quando eu trouxe a notícia sobre o scout do Fluminense, que quando eu fui na sala do scout eu vi os nomes? René já foi um nome na pauta do Fluminense. Matheus Bidu, Guarani, Cruzeiro, já foi na pauta do Fluminense, já esteve na pauta do Fluminense. Então, são muitos nomes na pauta. Tá? O Camilo Cândido, do Nacional do Uruguai, acabou de renovar contrato com o Nacional. Ele já tinha um contrato ali, não era acabando agora, mas renovou até 2025. Óbvio que na economia, financeiramente, o Fluminense consegue, de repente, tentar lá fazer um investimento financeiro e lá tentar tirar, mas não é esse o caso. Parece um bom lateral, mas assim, é um dos nomes na pauta. E aí eu volto pro tweet do Lessa, que é o seguinte. É uma posição complicada, a lateral esquerda, eu falei isso 2.000 vezes aqui já, e de como a eleição dos melhores do Brasileirão e tal, na posição, mostra isso. Você tem alguns nomes super valorizados com salário lá no alto, como por exemplo, muitos citam Jorge, que não joga nada há um bom tempo, mas ainda tá no patamar lá altíssimo e tal, enfim, teria uma recuperação? Seria, 26 anos, mas é caro, é muito caro. E aí talvez o contratar por contratar, que foi um erro que essa mesma gestão tomou pra mim como o Danilo Barcelos. Foi o desespero da contratação de um lateral esquerdo e trouxe... Eu vou repetir até o que eu falei assim, Danilo Barcelos, eu não acho que tenha sido uma passagem horrível dele pelo Fluminense, acho que o desempenho dele não foi horrível, foi até, se você pegar por números secos, foi até bom, por números, que irritou a gente. Mas mais do que isso, o maior problema do Danilo Barcelos pra mim foi o momento da contratação. Trouxe um lateral, pagando alto, colocando um ano a mais de contrato para ganhar do Cruzeiro na Série B, ou seja, um contrato de um valor alto e longo demais. E esse era o grande problema da contratação, é até o que eu bato na tecla. Naquele momento, ele ainda estava mal, porque estava na reserva do Botafogo e tal, enfim. Foi uma contratação ruim no cenário inteiro. Mas por quê? Porque foi no desespero de contratar por contratar. Então, assim, qual que é o meu medo, tá? Eu acho uma boa não ir buscar alguém no desespero para contratar por contratar. Ok, eu acho isso uma boa. Porém, até porque a gente viu alguns laterais esquerdos aí do Brasil, não viu muitas transferências
boas nessa posição, né? Talvez a única, eu sou um fã do jogador, mas a única boa oportunidade foi perdida por Fortaleza, contratou o Bruno Pacheco, ex-Ceará. Era um lateral pra mim que se o Fluminense tivesse contratado seria interessante pra ter no banco esse ano. Seria titular, mas chegando alguém podia ir pro banco também. O meu único problema é o seguinte, vai contratar na janela do meio do ano, né? Vai avaliar melhor, contratar, tá. Até o meio do ano, se a gente já tiver perdido pro Olímpia, a gente já tiver caído da Sul-Americana. Na Sul-Americana não, porque a gente entraria pro segundo semestre, mas tem muita coisa até o meio do ano. A gente vai de improviso, vai de Caio Paulista, vai de Cris Silva, vai de Iago. Esse que é o meu medo. Acho que assim, isso expõe também um erro da diretoria do Fluminense de ter focado tanto no Gabriel Suasso e aquilo que eu falei durante um bom tempo, que era achar outras opções. Ir em cima de outras opções, não ficando refém de um jogador só. Cara, estabelecerem isso nesse momento, ele não foi estabelecido para fechar o vídeo, senão ele fica longo demais, mas é um resumão também da semana. Isso não está estabelecido. A notícia do Lessa fala em avalia desistir. Ou seja, essa opção entrou na pauta. Essa opção não pode estar em primeiro lugar na pauta nesse momento. Por quê? Porque o Fluminense se reapresenta daqui a 14 dias. Tira Natal e Ano Novo, 2 dias aí de cada. O Fluminense se reapresenta daqui a 10... O Fluminense tem 10 dias de trabalho para Mário Bittencourt e Paulo Angione, Fred, Fernando Diniz e Ricardo Corrêa fazerem ligações. E acharem e contratarem um lateral esquerdo. Não dá para abrir mão agora. Até mesmo no ano passado, vai lembrar, o Fábio chega no início da pré-temporada. O Fluminense tem tempo ainda para poder buscar um lateral esquerdo no mercado. Tava no mercado sul-americano? Que continue, que ache, que, enfim, que tente contratar. Essa opção aqui, ela tem que ser a última. Estamos na última semana, só tá chegando ó, bajeco aqui por caro pra cacete e não tá... Aí você vai e dá o seu jeito. Agora, enfim, e aí conversa o Diniz e tal, e estabelece, ó, não vamos contratar porque só tá chegando a xepa do mercado aqui. Agora, nesse momento, não dá pra tomar essa decisão ainda. Acharia burrice. Mas não tomaram, né? Avalia. Vamos ver como é que vai funcionar esse tudo aí. Tamo junto? Até a próxima. Valeu.